O que descobri sobre os sinais de ansiedade em pessoas após os 60 anos mudou completamente minha perspectiva sobre como nosso corpo nos comunica algo muito importante. Durante anos, observando pacientes nessa faixa etária, percebi que existe uma linguagem silenciosa que o organismo desenvolve, especialmente quando a ansiedade começa a se manifestar de formas que muitas vezes passam despercebidas. Você já parou para pensar por que algumas mudanças no seu corpo após os 60 podem não ser apenas sinais naturais do envelhecimento? A neurociência moderna nos mostra algo fascinante sobre como a ansiedade se expressa de maneira única nesta fase da vida, criando padrões que são cientificamente mensuráveis e, o mais importante, completamente reversíveis quando identificados corretamente. Senhora Maria, de 65 anos, chegou ao meu consultório acreditando que estava desenvolvendo problemas cardíacos graves. Ela relatava palpitações constantes, especialmente durante as manhãs, uma sensação de aperto no peito que a despertava durante a madrugada e uma fadiga inexplicável que a acompanhava mesmo após uma noite completa de sono. Todos os exames cardiológicos retornaram normais, mas algo em sua expressão me dizia que havia muito mais acontecendo além do que os números mostravam. Foi durante nossa terceira conversa que Maria mencionou quase casualmente como se sentia constantemente preocupada com situações que antes não a incomodavam. A preocupação com a saúde dos filhos adultos, a ansiedade sobre questões financeiras que na verdade estavam sob controle e uma sensação persistente de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela não conectava esses pensamentos aos sintomas físicos que experienciava diariamente. O que Maria não sabia é que seu corpo estava manifestando 5 sinais específicos que a ciência identifica como marcadores diretos de como a ansiedade afeta o organismo após os 60 anos. Estes sinais são tão precisos que estudos recentes conseguem mapear exatamente como cada um deles se desenvolve e, mais importante ainda, como podem ser completamente revertidos quando abordados da forma correta. Hoje vou compartilhar com você esses 5 sinais cientificamente validados que observei em centenas de pacientes como Maria. Se você reconhece pelo menos 2 deles em sua rotina, quero que digite sim nos comentários, porque isso significa que seu corpo está tentando te comunicar algo fundamental sobre seu bem-estar emocional. Estes sinais não são apenas sintomas isolados. Eles representam um sistema de comunicação sofisticado que nosso organismo desenvolveu para nos alertar sobre desequilíbrios que podem ser corrigidos naturalmente, devolvendo a tranquilidade e vitalidade que você merece ter nesta fase tão especial da vida. A transformação de Maria aconteceu de uma forma que ainda me emociona quando lembro. 3 meses depois de nossa primeira consulta, ela retornou ao consultório com uma postura completamente diferente. Os ombros que antes carregavam um peso invisível agora se mantinham naturalmente eretos, e seus olhos brilhavam com uma serenidade que não via desde nosso primeiro encontro. Durante esse período, Maria havia aprendido a reconhecer cada um dos 5 sinais que seu corpo manifestava como reflexos diretos da ansiedade. O mais surpreendente foi descobrir como sintomas que ela atribuía exclusivamente ao envelhecimento eram, na verdade, respostas precisas do organismo a padrões de pensamento ansiosos que se intensificaram após completar 65 anos. Ela me contou como a descoberta desses sinais mudou sua relação com o próprio corpo. Antes, cada palpitação era motivo de pânico, cada tensão muscular se transformava em preocupação sobre doenças graves, e cada mudança no sono gerava uma espiral de pensamentos catastróficos que alimentavam ainda mais os sintomas físicos. Era um ciclo que se perpetuava sem que ela percebesse a conexão profunda entre mente e corpo. O que mais me impressionou no caso de Maria foi como ela começou a entender que seu organismo não estava falhando ou se deteriorando, mas sim reagindo de forma inteligente a estímulos emocionais específicos.
Quando explicamos cientificamente por que cada sinal aparecia, quando se intensificava e como o corpo estava tentando protegê-la através dessas manifestações, tudo começou a fazer sentido de uma maneira completamente nova. Maria descobriu que a ansiedade, após os 60, tem características únicas, porque nosso sistema nervoso passa por adaptações naturais que tornam algumas respostas mais intensas e duradouras. O que era uma preocupação passageira aos 40 anos pode se transformar em sintomas físicos persistentes aos 60, não porque estamos mais fracos, mas porque nosso organismo desenvolveu uma sensibilidade maior para nos proteger. Durante nossas conversas, ela frequentemente mencionava como se sentia aliviada ao compreender que não estava ficando louca ou desenvolvendo doenças graves. Os sinais que a assustavam eram, na verdade, indicadores precisos de que seu corpo estava funcionando exatamente como deveria funcionar diante de estímulos ansiosos específicos desta fase da vida. O momento mais marcante foi quando Maria percebeu que podia antecipar os sinais antes mesmo deles se manifestarem completamente. Ela desenvolveu uma consciência corporal tão refinada que conseguia identificar os primeiros indícios de cada um dos 5 sinais e aplicar estratégias específicas para interromper o ciclo antes que se intensificasse. 3 meses depois, Maria não apenas havia eliminado os sintomas que a trouxeram ao consultório, mas havia desenvolvido uma confiança renovada em sua capacidade de cuidar do próprio bem-estar emocional. Ela entendeu que reconhecer esses sinais não era sobre se tornar hipocondríaca, mas sobre desenvolver uma parceria inteligente com seu próprio organismo. Hoje, Maria vive cada dia com uma serenidade que ela pensava ter perdido para sempre. Ela compreendeu que os 5 sinais cientificamente validados não eram inimigos a serem combatidos, mas aliados poderosos que a ajudaram a reconectar com uma versão mais sábia e equilibrada de si mesma. Uma versão que ela descobriu estar sempre presente, apenas esperando ser redescoberta. O primeiro sinal que a ciência identifica de forma inequívoca é a alteração nos padrões de sono, especificamente o que chamamos de despertar ansioso matinal. Estudos neurológicos recentes demonstram que após os 60 anos, o cérebro desenvolve uma sensibilidade aumentada aos hormônios do estresse durante as primeiras horas da manhã, criando um padrão muito específico que Maria experimentava diariamente. Ela me descrevia como acordava entre 4 e 5 da manhã, com uma sensação de urgência inexplicável, como se houvesse algo importante que deveria estar fazendo, mas sem conseguir identificar exatamente o que. O coração acelerado, uma leve sensação de aperto no peito e pensamentos que começavam a girar em torno de preocupações que durante o dia pareciam gerenciáveis, mas na madrugada assumiam proporções assustadoras. A neurociência explica esse fenômeno através da alteração nos ritmos circadianos que acontece naturalmente após os 60. O cortisol, nosso hormônio do estresse, tem um pico natural no início da manhã para nos preparar para o dia, mas quando existe ansiedade subjacente, esse pico se torna desproporcionalmente alto, criando o despertar ansioso que interrompe o sono reparador. O segundo sinal manifesta-se através de uma tensão muscular específica, que se concentra principalmente na região do pescoço, ombros e mandíbula. Maria relatava uma rigidez constante nessas áreas que não respondia a massagens convencionais ou relaxantes musculares. Ela acordava com a sensação de ter dormido em uma posição desconfortável, mesmo quando isso não era verdade. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que a ansiedade após os 60 cria padrões de tensão muscular diferentes daqueles observados em pessoas mais jovens. O sistema nervoso maduro desenvolve uma tendência a manter grupos musculares específicos em estado de contração defensiva, especialmente aqueles relacionados à postura de proteção que assumimos inconscientemente quando nos sentimos vulneráveis ou ameaçados. Essa tensão não é apenas física, ela representa uma memória corporal de preocupações acumuladas.
Cada vez que Maria se preocupava com algo, seu corpo registrava essa preocupação através de microcontrações musculares que, ao longo do tempo, se transformaram em padrões permanentes de rigidez. Era como se seus músculos estivessem constantemente se preparando para enfrentar uma ameaça que existia apenas em seus pensamentos. O terceiro sinal revela-se através de alterações digestivas sutis, mas persistentes. Maria mencionava uma sensação de desconforto abdominal, que aparecia especialmente em momentos de transição do dia, como antes das refeições ou no final da tarde. Não era exatamente dor, mas uma inquietação interna que a fazia sentir como se algo não estivesse funcionando adequadamente em seu sistema digestivo. A conexão intestino-cérebro se torna particularmente sensível após os 60 anos, criando o que os cientistas chamam de eixo entérico emocional amplificado. Quando experimentamos ansiedade nesta fase da vida, o sistema digestivo responde de forma mais intensa e duradoura, produzindo sintomas que podem incluir desde alterações no apetite até sensações de peso ou leveza no estômago que não correspondem ao que realmente comemos. Maria descobriu que essas sensações digestivas funcionavam como um barômetro emocional extremamente preciso. Quando começava a se preocupar excessivamente com alguma situação, seu estômago reagia antes mesmo que ela tomasse consciência completa de que estava ansiosa. Era como se seu sistema digestivo tivesse desenvolvido uma capacidade de antecipação emocional que seu consciente ainda não havia percebido. O que mais impressiona na manifestação desses 3 primeiros sinais é como eles se interconectam formando um sistema de comunicação corporal sofisticado. O despertar matinal ansioso influencia a tensão muscular durante o dia, que por sua vez afeta o sistema digestivo, criando um circuito de retroalimentação que pode se perpetuar indefinidamente, se não for reconhecido e abordado adequadamente. A descoberta mais importante que Maria fez foi compreender que esses sinais não indicavam que algo estava errado com seu corpo, mas sim que seu organismo estava funcionando com uma precisão impressionante, comunicando de forma clara e consistente quando seu equilíbrio emocional precisava de atenção e cuidado. O quarto sinal cientificamente validado manifesta-se através de uma fadiga específica que não melhora com descanso. Maria me descrevia uma exaustão peculiar que a acompanhava mesmo após uma noite completa de sono, como se suas baterias internas nunca chegassem a carregar completamente. Essa fadiga tinha uma qualidade diferente do cansaço físico comum. Era como se sua energia vital estivesse sendo constantemente drenada por uma fonte invisível. Estudos recentes em neuroenergética demonstram que a ansiedade após os 60 anos consome recursos neurais de forma muito mais intensa do que em outras faixas etárias. O cérebro maduro gasta uma quantidade desproporcional de energia tentando processar e controlar pensamentos ansiosos, criando um estado de exaustão cognitiva que se manifesta como fadiga física generalizada. Maria percebeu que essa fadiga se intensificava particularmente após situações sociais ou quando precisava tomar decisões, mesmo as mais simples. Era como se seu sistema nervoso estivesse trabalhando em modo de emergência constante, consumindo energia extra para processar informações que antes eram gerenciadas automaticamente. Escolher qual roupa usar ou decidir o que preparar para o almoço se tornavam tarefas mentalmente exaustivas. A neurociência explica esse fenômeno através do que chamamos de sobrecarga executiva ansiosa. Após os 60, áreas do cérebro responsáveis por funções executivas como planejamento e tomada de decisões se tornam hiperativas quando existe ansiedade de base, gastando energia excessiva em processos que deveriam ser eficientes e automáticos. O quinto e último sinal revela-se através de alterações na regulação da temperatura corporal e sensações de formigamento ou dormência em extremidades.
Maria relatava ondas de calor que não pareciam relacionadas a questões hormonais, seguidas de episódios de frio inexplicável, especialmente nas mãos e pés. Também mencionava uma sensação sutil de formigamento nos dedos que aparecia principalmente durante momentos de preocupação. Pesquisas em neurologia vascular mostram que a ansiedade após os 60 afeta significativamente o sistema circulatório periférico. O estresse crônico altera os padrões de vasoconstrição e vasodilatação, criando irregularidades no fluxo sanguíneo que se manifestam como variações de temperatura e sensações de formigamento característicos desta faixa etária. Maria descobriu que essas sensações funcionavam como alertas precoces de episódios ansiosos. Quando começava a sentir as mãos ficando frias ou uma leve sensação de formigamento, ela sabia que seu sistema nervoso estava entrando em modo de alerta, mesmo que conscientemente ainda não tivesse identificado o motivo da preocupação. O aspecto mais fascinante desses 5 sinais é como eles representam uma evolução inteligente do organismo após os 60 anos. O corpo desenvolve uma sensibilidade refinada para detectar ameaças emocionais, criando um sistema de alerta precoce que, quando compreendido adequadamente, se torna uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e autorregulação. Durante nossos encontros, Maria começou a perceber que cada sinal tinha seu próprio ritmo e intensidade. O despertar matinal ansioso era mais intenso nos primeiros dias da semana. A tensão muscular se acentuava durante períodos de mudança. As alterações digestivas apareciam quando ela estava evitando enfrentar alguma situação. A fadiga se intensificava após conflitos emocionais. E as sensações circulatórias surgiam como primeiros sinais de sobrecarga emocional. A descoberta mais transformadora foi compreender que esses sinais não eram defeitos ou falhas do envelhecimento, mas sim uma forma sofisticada que o organismo maduro desenvolveu para comunicar necessidades emocionais específicas. Cada sinal carregava informações precisas sobre que tipo de cuidado e atenção seu bem-estar emocional estava precisando naquele momento específico. Maria aprendeu a ler esses sinais como um mapa detalhado de seu estado emocional interno, desenvolvendo uma parceria colaborativa com seu próprio corpo que transformou completamente sua experiência de viver após os 60 anos. O que mais me impressiona observando casos como o de Maria é descobrir como esses 5 sinais, cientificamente validados, funcionam como uma linguagem corporal específica que se desenvolve após os 60 anos. Cada sinal não aparece isoladamente. Eles formam padrões de comunicação que, uma vez decodificados, oferecem informações precisas sobre nosso estado emocional interno e as estratégias mais eficazes para restaurar o equilíbrio. Durante meses, acompanhando a evolução de Maria, documentei como ela desenvolveu uma capacidade impressionante de antecipar esses sinais. Ela percebeu que o despertar matinal ansioso geralmente precedia dias em que enfrentaria situações que considerava desafiadoras. A tensão muscular se intensificava quando estava evitando conversas importantes ou adiando decisões significativas. As alterações digestivas surgiam quando seus pensamentos ficavam presos em preocupações sobre o futuro. A fadiga específica aparecia consistentemente após períodos em que ela forçava uma aparência de normalidade em situações sociais, gastando energia emocional extra para mascarar seus verdadeiros sentimentos. E as sensações de alteração circulatória funcionavam como sinais de alerta precoce, aparecendo minutos ou até horas antes que ela conscientemente percebesse que estava entrando em um estado ansioso.
Maria desenvolveu estratégias personalizadas para cada sinal, baseadas no que a neurociência nos ensina sobre plasticidade cerebral após os 60. Para o despertar matinal ansioso, ela criou um ritual de transição suave, que incluía respiração específica e movimentos corporais que sinalizavam segurança para seu sistema nervoso. Para a tensão muscular, descobriu pontos de liberação que funcionavam como chaves para desfazer padrões de rigidez acumulada. As alterações digestivas respondiam melhor quando ela praticava uma forma particular de atenção plena durante as refeições, criando uma comunicação direta entre suas emoções e seu sistema digestivo. A fadiga específica diminuía significativamente quando ela honrava suas necessidades de descanso emocional, não apenas físico, e as sensações circulatórias se normalizavam quando ela aplicava técnicas de aquecimento direcionado que restabeleciam o fluxo sanguíneo periférico. 6 meses depois de nossa primeira consulta, Maria havia transformado sua relação com a ansiedade de uma forma que ela nunca imaginou possível. Ela não eliminou completamente os momentos de preocupação. Isso seria irreal, mas desenvolveu uma capacidade de reconhecer, compreender e responder aos sinais de seu corpo de maneira tão eficiente que os episódios ansiosos se tornaram breves e gerenciáveis. O que Maria descobriu, e que vejo repetidamente em outros pacientes desta faixa etária, é que o organismo, após os 60, não está se deteriorando, está se refinando. Os 5 sinais cientificamente validados representam uma evolução da consciência corporal que, quando embraced adequadamente, oferece um nível de autoconhecimento e controle emocional que pode ser mais sofisticado do que qualquer coisa experienciada em décadas anteriores. A transformação de Maria me ensinou que tratar a ansiedade após os 60 não é sobre voltar a ser quem éramos antes, mas sobre descobrir uma versão mais sábia e equilibrada de nós mesmos. Uma versão que compreende as nuances de como corpo e mente se comunicam nesta fase única da vida, e que usa essa compreensão para criar uma experiência de bem-estar mais profunda e duradoura. Hoje, Maria vive cada dia com uma serenidade que ela descreve como diferente de qualquer coisa que experimentou anteriormente. Não é apenas a ausência de ansiedade, é a presença de uma sabedoria corporal que a guia através de desafios emocionais com graça e confiança. Se você reconheceu alguns desses sinais em sua própria experiência e quer aprender mais sobre como transformar ansiedade em sabedoria emocional após os 60, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Publico conteúdo novo toda semana especificamente desenvolvido para ajudar pessoas nesta faixa etária a descobrirem o potencial extraordinário que existe em viver com plenitude e tranquilidade nesta fase tão especial da vida. A neurociência revela algo fascinante sobre por que esses 5 sinais se manifestam de forma tão específica após os 60 anos. Estudos recentes mostram que o cérebro maduro desenvolve uma rede neural especializada que conecta memória emocional, percepção corporal e antecipação de ameaças de uma maneira única nesta faixa etária. Essa rede funciona como um sistema de proteção evolutivo que se torna mais sensível e sofisticado com a experiência acumulada ao longo da vida. O que percebemos como ansiedade é, na verdade, nosso cérebro utilizando décadas de aprendizado emocional para nos alertar sobre situações que considera potencialmente desestabilizadoras. A descoberta mais impressionante é que essa sensibilidade aumentada não representa uma fragilidade, mas sim uma forma de inteligência emocional que pode ser direcionada construtivamente. Quando compreendemos que nosso organismo está nos oferecendo informações valiosas através desses sinais, podemos transformar o que antes parecia ser sintomas problemáticos em ferramentas de autocuidado extremamente precisas. O cérebro, após os 60,
possui uma capacidade única de integrar experiência passada com percepção presente, criando um sistema de navegação emocional que, quando devidamente compreendido, oferece um nível de sabedoria interna incomparável. Se essas descobertas científicas ressoaram com você, compartilhe este vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessas informações. Muitas pessoas após os 60 vivem com esses sinais sem compreender que representam uma oportunidade de desenvolvimento pessoal profundo e transformador. O que observei ao longo dos anos é que pessoas como Maria frequentemente chegam ao consultório acreditando que estão perdendo o controle sobre seus próprios corpos, quando na verdade estão ganhando acesso a um sistema de comunicação interna mais refinado do que jamais tiveram. Essa percepção equivocada acontece porque nossa cultura tende a interpretar mudanças após os 60 como declínio, quando muitas vezes representam evolução. Durante uma consulta particularmente marcante, Maria me disse algo que mudou minha perspectiva sobre todo esse processo. Ela comentou que pela primeira vez em décadas se sentia verdadeiramente conectada com seu próprio corpo, não apesar dos sinais de ansiedade, mas através deles. Ela havia desenvolvido uma intimidade com seu funcionamento interno que a permitia navegar desafios emocionais com uma precisão e eficiência que surpreendiam até ela mesma. Essa observação me levou a pesquisar mais profundamente sobre como a ansiedade se manifesta de forma única nesta faixa etária. Descobri que existe uma diferença fundamental entre a ansiedade patológica e o que podemos chamar de sensibilidade emocional evolutiva. A ansiedade problemática nos paralisa e diminui nossa capacidade de funcionamento. A sensibilidade emocional evolutiva nos oferece informações valiosas que, quando interpretadas corretamente, expandem nossa capacidade de resposta a situações complexas. Os 5 sinais cientificamente validados que discutimos funcionam como indicadores desta sensibilidade evolutiva. Quando aparecem de forma isolada e intensa, podem indicar ansiedade que precisa de atenção profissional. Quando se manifestam como parte de um padrão comunicativo que podemos aprender a interpretar, representam uma ferramenta de autoconhecimento extraordinariamente valiosa. Maria aprendeu a distinguir entre esses 2 tipos de manifestação. Ela percebeu que quando os sinais apareciam acompanhados de pensamentos catastróficos e comportamentos evitativos, precisava aplicar estratégias de intervenção mais diretas. Quando apareciam como alertas sutis que a orientavam sobre seu estado emocional atual, ela os recebia como informações úteis para ajustar seu cuidado pessoal. A jornada de Maria me ensinou que reconhecer os 5 sinais cientificamente validados de ansiedade após os 60 não é sobre diagnosticar problemas, mas sobre descobrir uma linguagem corporal sofisticada que se desenvolve com a maturidade. Cada sinal carrega décadas de sabedoria acumulada, oferecendo orientação precisa sobre como navegar esta fase da vida com mais serenidade e autoconfiança. O despertar matinal ansioso se transforma em consciência antecipada. A tensão muscular em sinais de que precisamos de cuidado físico específico. As alterações digestivas em barômetros emocionais precisos. A fadiga particular em lembretes para honrar nossas necessidades energéticas. E as sensações circulatórias em alertas precoces, que nos permitem responder proativamente a mudanças em nosso estado emocional. Quando compreendemos que nosso corpo após os 60 não está falhando, mas evoluindo para formas mais refinadas de comunicação interna, cada dia se torna uma oportunidade de desenvolver uma parceria mais profunda conosco mesmos. A ansiedade deixa de ser algo que enfrentamos e se torna algo que compreendemos, trabalhamos junto e transformamos em sabedoria prática. Se este conteúdo trouxe clareza sobre sua própria experiência, se inscreva no canal para receber mais informações específicas sobre bem-estar emocional após os 60. Ative o sininho para ser notificado sempre que publico conteúdo novo. E se este vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe com carinho.
Nos comentários, me conte qual dos 5 sinais mais ressoa com sua experiência. Suas observações não apenas me ajudam a criar conteúdo mais direcionado, mas também criam uma comunidade de apoio onde todos aprendemos uns com os outros. Lembre-se que viver após os 60 com plenitude emocional não é apenas possível, é seu direito natural. Seu corpo está do seu lado, oferecendo orientação constante para que você possa desfrutar desta fase da vida com a serenidade e sabedoria que você merece. Até o próximo vídeo, cuide-se com o carinho que você ofereceria ao seu melhor amigo.